Evangelho de João, o capítulo de número 14. Glória a Deus. A partir do verso 1 e seguintes, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, a mim também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai, e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Amém? Então eu quero iniciar com vocês, pensando especificamente em experiências que todos nós aqui temos em comum. E qual das experiências? São as crises. E nessa crise eu quero que os irmãos percebam alguns versículos no texto. Eu confesso que eu tenho dificuldade às vezes de lidar com um texto em que, para a gente partilhar, não exaurir o assunto, não é pretensão minha exaurir qualquer tema, já que é tão rico e a palavra é tão reveladora. E a experiência é que você pode, na igreja, ouvir a leitura do Salmo 23 e dizer: puxa, eu nem vou abrir a escritura, porque é um salmo tão conhecido. E eu sei que alguns dos irmãos têm experiência que a escritura se revela de uma maneira tão dinâmica, continuamente, todos os dias. Deus sempre tem uma palavra para ministrar aos nossos corações. João capítulo 14 também é esse texto. Eu pude perceber os irmãos recitando o texto de cor. Mas eu quero hoje compartilhar com os irmãos exatamente uma das experiências que todos nós enfrentamos exatamente assim. No mundo tereis tribulações e aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Quando a gente pensa em crises, de maneira genérica, ela se amplia, porque existe crise familiar, existe crise conjugal, existe crise nas relações, às vezes no trabalho, na parentela, em casa. Pode existir uma crise da mãe com a sua filha, a crise da filha com o pai. Pode existir uma crise ministerial, uma crise que pode ser percebida de maneira pessoal. Às vezes a gente observa empatia por parte de alguém e antipatia por parte de outras pessoas. E quando a gente percebe que a gente é sensível, isso gera uma crise. Existe a crise espiritual,
crise sentimental. A crise se estampa e se desencadeia nas mais diversas áreas da vida dos homens. Observe, por exemplo, que o Evangelho de João, ele traz uma mensagem exatamente já próximo à sua partida. Jesus dizendo aos discípulos, dizendo exatamente isso: olha, não se turbe o vosso coração. Há uma crise no texto que eu não sei se os irmãos perceberam, e isto revela a nossa espiritualidade a despeito de sentarmos à ceia, porque a participar da mesa é pensar e refletir o corpo de Jesus. A gente precisa comer da carne, do pão da vida, e precisa beber do sangue purificador e restaurador, porque ele é emblemático na nossa vida espiritual e é também emblemático na salvação de todo aquele que crê. Diz a palavra que sem derramamento de sangue não haverá remissão de pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ora, estava nesse instante conversando com o pastor Carlinhos, e ele estava exatamente dizendo que hoje a mensagem e a pedagogia que a gente escuta muitas vezes é um misto, é a teologia coaching, é a autoajuda, e a mensagem da cruz, ela paulatinamente, passo a passo, está saindo do púlpito de algumas igrejas. E a igreja precisa compreender a beleza e a maravilha extraordinária do que significa a mensagem da cruz, quando a gente aprende sobre o arrependimento, mudança de mentalidade, metanoia, sobre a conversão, mudança de direção, sobre justificação. Sujeito é condenado, agora tem uma declaração dizendo que ele é justo, porque Jesus justificou na cruz do Calvário. Jesus, através da palavra, nos ensinando que nós éramos escravos do império das trevas, filhos do diabo, pesado, filhos da ira, e através da adoção, no grego, huiotésia, que significa huio, filho, tésia, posição, ele nos colocou na posição de filhos. Isto é, nós éramos escravos, mas agora através da adoção, nós somos filhos. Mas a gente vive crises. E quem sabe antes de você vir a esse culto, você não enfrentou talvez uma crise existencial. Uma crise em que você de repente achava que ia encontrar para além do ambiente da igreja, e de repente você encontra dentro da igreja. E eu te digo pelo Espírito Santo de Deus, aqui ó, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Olhe para Ele. E eu quero então fazer a partilha, irmãos, com alguns versos, em razão do tempo, porque o contexto é longo. As nossas crises, elas precisam ser enfrentadas, e a gente precisa enfrentá-las olhando para Jesus. E por que isto acontece? Porque as nossas crises, elas são enfrentadas com a convicção de quem nós éramos, e não com a expectativa, com a certeza, com a convicção de quem já somos, filhos de Deus. Vai comigo em alguns versículos. Por exemplo, em João, o capítulo de número 13, eu quero que você avalie, tirando as conclusões do que a palavra revela. No Evangelho de João, o capítulo 13 e o versículo de número 21, nós encontramos, depois da lavagem dos pés, no versículo 21, Jesus dizendo assim, ó: tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair.
é porque é preciso nós compreendermos as lições de vida espiritual e de vida enquanto filhos de Deus nessa terra, para a gente partir para o enfrentamento, o confronto. Na mesa tem amor, tem negação e tem traição. Na mesa a gente tem o discípulo amado João. Na mesa nós temos o Judas, que trai Jesus. O Judas tem expectativa de ter um cargo no ministério de Jesus, mas percebe o Jesus, sua expectativa é do Jesus político, do Jesus que vai fazer aliança com Roma, do Jesus que vai trazer uma libertação religiosa e política com as armas humanas. Então há um interesse na relação. Você percebe como Jesus vive nas suas experiências uma crise. E é por isso que a gente precisa ler a palavra e conhecer Jesus e aprender com Jesus, porque Ele nos apresenta um modelo para lidar com as nossas frustrações, com as nossas decepções, com as nossas friezas espirituais, com as traições. Irmãos, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu estou fazendo recortes da mensagem em relação ao tempo, mas eu queria que você olhasse ainda na crise o capítulo 12 e o versículo de número 27, porque você lê o capítulo 14 olhando para os capítulos anteriores. Esta não é uma leitura cujo contexto é imediato, isto é, o contexto é imediato. Às vezes se faz necessário a gente conhecer todo o livro, nesse caso, o Evangelho de João. No capítulo 14 e no versículo 27, olha o que acontece, o que o texto nos diz. Agora, a minha alma está perturbada. Quem diz isso? Agora, a minha alma está, em outras versões, profundamente triste, perturbada. E que direi eu? Ora, uma crise existencial é esse ambiente de indecisão. Na crise, você perde o senso de direção, você perde o norte. Na crise, a dúvida quer reinar, subjugando a fé. Na crise, você perde o sentido de fazer e de tomar decisões que anteriormente você as tomaria de acordo com a vontade de Deus. Na crise, a gente tem a dificuldade de lidar com um dos dons espirituais chamado pneumaton diacrises, isto é, discernimento de espírito, porque a gente fica pensando assim: será que essa porta é de Deus ou é do homem? Será que esse menino que está se aproximando de mim para pedir a minha mão, a namoro ao meu pai, é de Deus, ou ele quer apenas me seduzir, apenas possuir, apenas me encantar? Será que ele quer exatamente exercer um laço? No espírito, no discernimento de espírito, falta, irmãos, a compreensão para entendermos se é Deus falando, se é o homem falando, ou se é o diabo falando. Discernimento de espírito. Agora eu quero que você observe e analise comigo o verso 27. Agora, a minha alma está perturbada. Tudo bem, perturbada. Mas qual é o nível de perturbação? Já chegou em um nível de perturbação que você não consegue orar, que você não tem palavras para poder, sabe, falar com Deus? É como uma Ana que tem a insensibilidade do marido, que se acha o cara, que se acha o tal, de tal modo que ele chega e diz: porventura não sou eu melhor do que 10 filhos? De uma prova em que ela lida com a insensibilidade e a falta de discernimento do sacerdote. Essa é uma crise que a gente precisa compreender, irmãos. E às vezes
Na crise, a gente quer que o homem resolva, mas é Deus dizendo: não, nessa tua crise, sou eu que vou dar a solução. É como Josafá: nessa peleja você não vai ter que pelejar, essa peleja é minha, diz o Senhor. Nessa peleja eu vou pelejar por ti. São recortes. Agora, analisa o nível da perturbação, da crise de Jesus. Bom, agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Para dizer, o que eu vou fazer? O que eu vou dizer? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso eu vim a esta hora. Então, a minha alma está perturbada. E o que eu vou dizer? E por que a gente muitas vezes não sabe dizer? Há uma confusão de sentimentos, há uma confusão de pensamentos, hein? Por quê, irmãos? Jesus nos convida, irmãos, a uma travessia, sair da experiência natural para viver o espiritual. E aí eu digo uma coisa para vocês, uma pegada de escola bíblica: crer não é acreditar. A fé, que é substantivo, precisa transformar-se em um verbo. Qual? Crer. Está vendo o que Deus diz? Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Está aí, como é que eu vou lidar para não ficar perturbado? Jesus está dizendo aos discípulos, e ele vai dizer assim: vamos transformar a fé, substantivo, num verbo de ação. O substantivo vai ganhar força de verbo. Por quê? Aí Jesus vai dizer: crê em Deus e crê também em mim. Sabe o que o Espírito está dizendo? Irmãos, muitas vezes a igreja aprende fé, lida com fé, ouve e sabe o conceito de fé, mas a fé é inoperante, porque ela é só substantivo. A fé precisa se mover, a fé precisa ter vida, e ela tem vida quando você passa a crer no milagre de Deus. Ei, a tua vitória está chegando, Jesus está provendo, Jesus está trabalhando, ainda que seja no silêncio. A minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Não, mas espera aí. Eu não sei se vou, ou não sei se fico, não sei se digo sim, ou se digo não. O que é isto? É uma espécie de crise. Será, pastor, que eu devo dizer sim para ele, sim para ela? Será, pastor, que eu devo aceitar o convite? Afinal de contas é apenas um jantar, pastor. Eita, o meu Deus revela o profundo e o oculto. Ele é o Deus de Daniel. Mas o Senhor manda te dizer que também Ele muda o tempo e as estações. Abana! Aleluia! E aqui eu encontrei um espaçozinho para um cantinho para fazer a citação de uma poesia de Fernando Teixeira de Andrade. Tem a ver. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas. Travessia. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Está do mesmo jeito, porque está vivendo as mesmas experiências, porque ouvindo as mesmas conversas, os mesmos cantos, os mesmos papos, as mesmas amizades, as mesmas roupas. Se Deus tem tudo novo para ti, aleluia! Se é para Jesus, dê a melhor salva de palmas. Oh! Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo. Capa velha, roupa velha, amizade velha, pensamento velho, sabe? E Jesus dizendo:
Vinde a mim, você está cansado e sobrecarregado, um sobrepeso, colocando uma carga de pensamento de gente que não te edifica, sabe, que não influencia a tua vida, que não te faz crescer. Já tem a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É mesmo, pastor, conhecer Jesus, venho à igreja, participo das orações de vigília, tomo a ceia, mas estou sempre pegando caminhos que me levam aos mesmos lugares. É incrível, eu tomo esse caminho, acho que vou chegar em outro lugar, mas ele me leva para o mesmo lugar, as mesmas pessoas, o mesmo sentimento, sabe, a mesma experiência. E Jesus tem preparado para você novidade de vida. Aí sabe o que ele diz? É tempo da travessia. É uma proposta bíblica de atravessarmos a outra margem. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. E é complicado ficar à margem do caminho. Na margem do caminho, Jesus está passando. Quem sai da margem e vai para o caminho recebe a bênção. Quem fica na margem vê só Jesus passar. Você está na margem ou está no caminho? Aqui o texto está dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Você acha que o Getsemane antecede o sofrimento propriamente dito? Cadê os discípulos? Eu quero orar com ele. Vem cá, vamos orar. Eles estão dormindo. Pai, a minha alma está angustiada. Se possível, passa de mim esse cálice. Olha a crise, é uma guerra. Não, mas que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade. Jesus está dizendo: não se turbe o vosso coração. Quantos têm fé? Jesus está mandando dizer, através da palavra: muda essa tua fé para um verbo de ação. É para tu crer no milagre. Se creres, verás a glória de Deus. Não importa se fazem 4 dias, 4 meses, 4 anos. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Oh, aleluia! É verdade. Vou concluir, irmãos. Vou concluir. Tinha uma porçãozinha aqui, mas o pastor me falou que para deixar 15 minutos. É incrível que quando a gente estuda o hebraico, o Aleph Beit, no Salmo 119, você tem uma porção de promessas, desde a primeira letra do alfabeto hebraico até o último. O livro dos Salmos é um livro que nos encanta, e todo recém-convertido lida primeiro, e é uma espécie de literatura ou leitura devocional. É aquele nosso momento com Deus, que a gente, por exemplo, não faz análise crítica e analítica do texto. A gente quer ouvir mesmo Deus falar ao nosso coração que está triste. Eu acredito que vou dizer para vocês, e me atrever, talvez não de A a Z, eu acho que eu vou deixar 3 consoantes para ficar por conta de vocês, como exercício de escola bíblica. Eu vou concluir dizendo o seguinte: é possível que dentro de um ambiente, chamado igreja, existam as pessoas que sabem o caminho. Versículo 4: vocês sabem para onde eu vou e conhecem um caminho. Mas podem existir pessoas que prefiguram a vida do Tomé. Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Aí até tudo bem que é didático, é pedagógico. Não sabe o caminho? Qualquer um dos filhos de Deus pode ser usado pelo Espírito Santo de Deus na tua casa, na tua família, parentela, no trabalho, na escola. Eu te digo, quem é o caminho? Vem por aqui. Jesus, o Salvador. Aí começa a mensagem da cruz. A gente
foi feito à imagem e semelhança de Deus. O pecado nos degenerou, é sempre com prefixo. O pecado nos degenerou. E aí veio a graça de Jesus. Olha, primeiro, sem prefixo, a palavra de Deus nos gerou. Depois o pecado nos degenerou. E veio Jesus e nos regenerou. Novo nascimento. Coisa linda, né, que Jesus fez. Jesus é fora de sério. Como diz os lugares de manto, Jesus não é menino não. Jesus não é gente não. Ô glória. Mas deixa eu te dizer para concluir. Louvado seja o nome do Senhor. Com a letra A, para que você não seja um personagem que caracteriza o versículo de número 8, porque tem aquele que conhece o caminho, aquele que não conhece o caminho, e aquele que acha que conhece o caminho, está muito tempo com Jesus, muito tempo na igreja, muito tempo de crente, está muito tempo cantando, muito tempo adorando, muito tempo ouvindo, muito tempo servindo, mas vai chegar e vai dizer: mostra-nos o Pai. Eita, tu nunca conheceu o Pai através de Jesus, mediante a palavra? Esse é o mais perigoso. Esse é o estágio perigoso. É a gente ter lido a palavra, chorado um dia na presença de Deus, vimos os milagres, Jesus libertou, Jesus salvou, mas a gente não tem intimidade. De A a Z, segura aí. Deus pode, e aí vamos ver se o irmão aí que opera na mesa vai ter agilidade de mudar, fazer as mudanças. Não sei se é a mesma versão. Com a letra A, Deus tem uma palavra para você. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele revelará os segredos da sua aliança. Na letra B, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Na letra C, conservarei para sempre a minha bondade para com Ele, e lhe confirmarei a minha aliança. Deus fala no Salmo 46 com a letra D: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Com a letra E, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Na letra F, firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Na letra G, Salmo 141 verso 9, guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam a iniquidade. Na letra H, Salmo 46 verso 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Na letra I, Salmo 50 verso 15, invoca-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Na letra J, Salmo 145 verso 17, justo é o Senhor em todos os seus caminhos, bondoso em todas as suas obras. Na letra L, Salmo 144 verso 11, livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja mão direita é a mão direita da falsidade. Na letra M, Salmo 94 verso 22, mas o Senhor é o meu alto refúgio, o meu Deus é o rochedo em que me abrigo. Na letra N, Salmo 112 verso 7, não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Na letra O, Salmo 116 verso 6, o Senhor vela pelos simples, quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Na letra P, Salmo 9 verso 18, pois o necessitado não será esquecido para sempre, e a esperança dos aflitos não será frustrada perpetuamente. Na letra Q, Salmo 69 verso 29, quanto a mim, porém estou sofrendo e aflito, que a tua salvação, ó Deus, me ponha no alto refúgio. Na letra R, Salmo 77 verso 7, será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Na letra S, Salmo 62 verso 1, somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Na letra T, tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. Na letra U, Salmo 20 verso 7, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém nos gloriamos no Senhor nosso Deus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus,
credes também em Jesus, transforme a sua fé substantivo em um verbo de ação, e o milagre do Senhor vos visitará. Amém.